Oi, tudo bem? Eu vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração essa noite, amém? Saber que o Senhor ama você de todo o coração e Ele deseja mudar a sua vida. O nome da palavra de hoje é: Jesus vai vir buscar a sua igreja, que somos eu e você, amém? Jesus pagou o preço pela humanidade. Jesus é o Salvador da humanidade e Ele pagou o preço por ela para que ela pudesse ter a salvação, ir para a eternidade através dela crer no sacrifício de Jesus. Isso foi por toda a humanidade. Todo aquele que crê é salvo. A Bíblia diz que Deus deseja salvar a todos. Então, hoje eu vim te dizer que Jesus vai vir buscar a igreja dele. Ele pagou o preço para que a humanidade tivesse salvação, mas ele vai voltar para vir buscar a igreja dele, que somos eu e você, e nós vamos para a eternidade, morar com Deus, amém? Para sempre, amém? E está lá em João 14, do 1 ao 3, onde Jesus disse para os discípulos dele: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou lhes preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Amém? Jesus disse isso para os discípulos dele, né? Que ele iria preparar o caminho e que ele ia voltar para buscar os dele. Amém? E ele disse, lá em Apocalipse 22, versículo 12, diz: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Jesus vai vir te buscar. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Ou seja, aquelas pessoas olharam para aquele Galileu e falaram assim: por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que estava dentro de vocês, que foi para o céu, ele vai vir da mesma forma com que vocês viram ele subir. Então, ou seja, era ele dizendo que ele vai voltar para buscar você, amém? Creia em Jesus, acredite em Jesus, amém? Jesus pagou um preço para que você tivesse a salvação. Isso é por tanto te amar, porque Deus queria que você fosse salvo, amém? O seu lugar na eternidade de Deus, com Deus, amém? E lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, do 51, não, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,15 diz: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que morrem, ou seja, eles não serão primeiros os que morrem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, na vinda de Jesus, serão os primeiros a ser chamados são os mortos. Eles ressuscitarão primeiro, amém? E depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, quando Cristo vir buscar a igreja dele, que somos eu e você, Jesus vai vir buscar você para ir morar para a eternidade. Amém? Ele diz que nós seremos arrebatados e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E ele disse: nós estaremos sempre com o Senhor, para sempre, amém? Nós estaremos sempre com o Senhor por toda a eternidade. E lá em 1 Coríntios capítulo 15,
versículos 51 a 54. E ele disse, né, depois que nós seremos arrebatados, ele disse outra coisa. Olha só o que vai acontecer com a gente na vinda de Cristo, né? Quando Jesus vir buscar você que está aí, você que crê, amém? Isso é para todos os que creram. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele está dizendo aqui que nós seremos transformados no dia da vinda do Senhor. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, os mortos ressuscitarão perfeitos para o Senhor e nós que estivermos vivos, nós seremos transformados. Ou seja, o nosso corpo, essa carne que você está vendo aqui, ela vai ser transformada, amém? E pois é necessário que aquilo que é corruptível, amém? A nossa carne é corruptível, se revista da incorruptibilidade, amém? Ou seja, nós seremos transformados em um corpo incorruptível, em um corpo perfeito, amém? E aquilo que é mortal, aquilo que morre, que é a nossa carne, vai ser transformada na imortalidade, ou seja, nós viveremos para sempre. O Senhor vai nos transformar em seres imortais, amém? Para viver com Ele para sempre. Não, com Deus, irmãos, não existe morte, muito pelo contrário, existe vida, nós viveremos para sempre. Jesus vai vir buscar a igreja dele, que somos eu e você, e nós viveremos para sempre, por toda a eternidade. Eu posso garantir para você, existe uma eternidade linda, preparada para aqueles que creram em Jesus, que o aceitaram, amém? Então Jesus vai vir buscar você, porque Ele te amou tanto, 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 que Ele pagou o preço numa cruz por você. Então creia em Jesus, creia que Jesus é o Salvador da sua alma, amém? E quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, em um dos versículos diz que quando Jesus vier, o último que vai ser destruído vai ser a morte. Então não vai ter mais morte para nós. Amém? Nós que somos de Cristo, nós não morreremos. E quando Jesus vier, que isso tudo acontecer, ainda vai a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, pela vitória dos filhos de Deus, amém? Você vai vencer. Jesus morreu para te salvar e você vai ter a vida eterna. Não existe morte com Deus. Não existe morte, muito pelo contrário, existe vida e vida em abundância. Jesus falou assim: olha, eu vim para que tenham vida em abundância, amém? E lá em Apocalipse 21 conta que depois que isso acontecer, né, Jesus vai levar a gente para Nova Jerusalém, ou seja, nós vamos para Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Nós vamos para Nova Jerusalém, amém? Todos os que creram. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Ou seja, esse céu e essa terra aqui que nós vivemos não vai existir mais depois que Cristo vier buscar a igreja dele. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus.
Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem tristeza, ou seja, lá na Jerusalém, quando Deus estiver com a gente, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já tinha passado, ou seja, tudo tinha passado. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Amém? Ou seja, o Senhor, depois que Ele vai vir buscar e levar a gente para Nova Jerusalém, Ele disse: estou fazendo nova todas as coisas. Ou seja, vai ser tudo novo, tudo diferente, vai ter alegria, o Senhor estará sempre conosco, amém? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Ele disse, acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós confiar, porque essas palavras são verdadeiras. Elas irão se cumprir. Amém? Jesus vai vir buscar você, para você morar na Nova Jerusalém. E não vai ter morte para você, muito pelo contrário, vai ter vida. Porque Jesus veio para te salvar e te dar vida. Amém? Ele disse, esse está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Olha só o que o Senhor está dizendo, aquele que vencer vai ter parte na água da fonte da vida, e ele será o seu Deus, e ele disse, aquele que vencer será o meu filho. Então hoje Jesus te chama de filho, você é filho de Deus, amém? Então essa é a palavra, Jesus vai vir buscar a igreja dele, ele vai vir buscar, ele vai vir. Fiquem atentos aos sinais do Senhor, porque ele vai vir buscar a igreja dele, que é você. Eu e você, amém? Saiba que o Senhor te ama e Ele se coloca no seu lugar. Ele veio para te salvar e Ele vai te salvar, amém? Há um tempo atrás, eu posso garantir isso para você, há um tempo atrás eu tive uma experiência fortíssima com o Senhor, e onde eu fui arrebatada em espírito e fui levada ao céu pelo Senhor. Então eu constatei que o céu realmente existe um lugar preparado para os que creem em Jesus. O céu, a eternidade, realmente existe, não é mentira, é verdade. Eu constatei isso, eu posso te garantir que existe o céu e que Jesus é o único caminho. Então, se você quer ir para o céu, acredite e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele morreu, Ele morreu por tanto te amar, amém? Fica com essa palavra no seu coração. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você quer bem. Me ajuda a pregar o Evangelho. Me ajuda a falar da verdade de Cristo, porque tem mais pessoas que precisam disso, amém? Que Deus te abençoe. Curte, compartilhe esse vídeo, amém? Fica com Deus, um grande abraço. E saiba que Jesus vai vir buscar você. Você que é a noiva do Senhor, amém? Um abraço.